Professor, você está de brincadeira, né? Aquilo era apenas um ponto de parada e descanso. Um evento sem precedentes ocorreu em uma parada de caminhões e carros em uma autoestrada brasileira. Os estudantes de elite do ensino médio mais conceituado da Alemanha se recusaram a voltar para o ônibus e até choraram. A Europa é o país avançado em infraestrutura. Esta era uma convicção profundamente enraizada em meus 28 anos de docência, mas ela desmoronou diante dos banheiros gratuitos e das refeições quentes e saborosas do Brasil. Por que eles imploravam para não voltar para as rodovias da Alemanha, sua pátria, e sim viver nos PPDs brasileiros? Desde o momento em que pousamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, os valores alemães foram completamente subvertidos. Este impacto chocante de 72 horas será relatado em detalhes por mim, a professora responsável pela excursão. Eu quero morar no Brasil! 23 estudantes do ensino médio de elite da Alemanha choraram na rodovia Presidente Dutra BR-100 e desastres após verem o aeroporto de Guarulhos e os PPDs brasileiros. Um PPD é apenas um local de descanso. Então, por que causou tanto choque em mim com meus 28 anos de docência? Professora, eu quero morar aqui. 13 estudantes do Gymnasium, escola de ensino médio de elite mais conceituado da Alemanha, em Heidelberg, não queriam deixar o ponto de parada e descanso da autoestrada brasileira. A professora Sofia Müller, com 28 anos de experiência docente, sentiu-se completamente confusa. Ela havia levado estudantes em excursões para 12 pascalizes europeus, mas nunca havia vivenciado tal situação. Na Alemanha, é preciso pagar 70 centavos de euro, cerca de R$3. 70 de não. E o eco do Comenara Taurana, de formatedo, complicado carecei, e ólico basa, eficaz uzeta, urusgívio, peruncapário, arese, urchene, e ranicero, aguesa, lingdoria, desse, mais esse, mais santa, adei, arimuserumasa, e tem que aterimia, do, ofico, tudades, urigazaz, menos o, adoraz, menos meres, duzo quatra, esse, para urubada, e desse coerusia. E agraci os guado, comundo verucial, baixo baro, esse meriaro, uru, o marim e metenazes, uno fuceiro, brumeiro, o nós imubicas, estrazi, num vero com dos, esdez, notra pois, e musa com seu vibrucado, ex, faz peso, mide se eixo, cerco se for merazaro. Você voco barcia, notes e zero. E esse 2 tab, por aí, dever o beiro, esse veiro, nasados, erifazados, dica, azetro, mais, miro, mais, triminions, formaterizades, por o coração bem da paração para, ifo ou suba que eles horas a meseiro. Vida dos da dos 6. Vídeos upa, existendo, fiva e ades, o múdio, bacermade, tenturura que encontro mei. Na sério, 2 mério, e esse, nado curecias, agrade, em fura, deixe que hesitações vezes, 10.000 natracias. E talese, ia ser com mais, e corada, transmirrado, e com preço do fome, baizeiro, e ali, desci, com cureta, e tende, 8, abracatura desse moen, e zero, e vim desse bando, e, esse, nessoro que tem zigo, Ezequi pessoa. E mais movesado, guano mil. Muro comone. Des do uses, anum quadro.
Uage, fi. 3. 70 paraus arrobanheiro. Emu uma parada francesa. Um sandu. Barradores e as chedeter. E esse ingredientes custava 8 euros. Cercadieri, 42. O Brasil, no entanto, era diferente. Banheiros gratuitos, refeições luxuosas por menos de R, 30 Wi-Fi de alta velocidade e até mesmo um parque panorâmico. Aquilo não era um PPD, era um parque temático. A voz de Sofia, que sempre prezou pela excelência europeia, foi gradualmente diminuindo. O ranking de satisfação internacional do aeroporto de Guarulhos, que supera o aeroporto de Frankfurt, provou a base do Brasil. Tudo começou no aeroporto e atingiu o ápice no PPD. O registro chocante das 72 horas de admiração dos estudantes de elite alemães no Brasil será revelado agora. Olá a todos, sou Sofia Müller e leciono História no Gymnasium de Heidelberg, Alemanha, há 28 anos. Nossa escola é uma das mais conceituadas da Alemanha e anualmente 95% dos formandos ingressam em universidades de prestígio. Nos últimos 15 anos, liderei o programa de intercâmbio internacional da escola, levando os estudantes para diversos países europeus. No outono de 2024, o Conselho Escolar propôs pela primeira vez uma excursão para a Ásia. O destino era o Brasil. Sinceramente, não fiquei entusiasmada. Embora soubesse que era um país conhecido pelo seu agronegócio e pelas suas belas praias, duvidava que pudesse se equiparar à Alemanha em termos de infraestrutura e sistema educacional. Mas com o entusiasmo dos estudantes e o consentimento dos pais, o plano foi confirmado. Eu e 23 estudantes de 17 anos embarcamos em um avião para o Brasil. Chegamos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos às 16h30. Ao desembarcar, eu disse aos estudantes: tudo bem, pessoal, a imigração e a retirada de bagagem levarão pelo menos 1h30. Pensem no aeroporto de Frankfurt. Tenham paciência. No entanto, minha previsão falhou completamente. O portão automático de imigração digitalizou o passaporte e reconheceu o rosto em apenas 15 segundos. A imigração de todos os 23 estudantes foi concluída em meros 12 minutos. O tempo de retirada de bagagem foi ainda mais surpreendente. Um painel eletrônico acima da esteira de bagagem mostrava em tempo real o status de chegada da bagagem. Encontramos todas as malas em apenas 8 minutos. Professora, este é realmente um aeroporto internacional? Perguntou o estudante Max. Em Frankfurt, só para pegar a bagagem, levamos 40 minutos na última vez, não foi? Eu também estava chocada, mas não queria admitir. Deve ser porque é baixa temporada. Aeroportos no exterior são sempre rápidos quando há poucos passageiros. No entanto, ao entrarmos na área interna do aeroporto, minha desculpa perdeu a credibilidade. A área de duty free estava lotada, mas tudo estava perfeitamente organizado. Havia uma área de experiência cultural brasileira onde se podia experimentar a culinária regional e apreciar a arte indígena. Por toda parte, áreas de descanso ofereciam tomadas de recarga e Wi-Fi gratuitos. Havia até mesmo duchas gratuitas 24 horas e áreas de soneca confortáveis. Professora, olhe para este banheiro, gritou a estudante Hannah. Um painel eletrônico na entrada do banheiro mostrava em tempo real quais cabines estavam vagas. 15 vasos sanitários ocidentais, 7 em uso, 8 disponíveis, 10 vasos turcos, 3 em uso, 7 disponíveis. Era um sistema que eu nunca tinha visto na Alemanha. Isso é apenas ostentação tecnológica. Está longe de ser prático, eu ainda estava na defensiva, mas o olhar dos estudantes já havia mudado. Eles exploravam cada canto do aeroporto, tirando fotos e soltando exclamações de admiração em alemão. Eu só queria ir logo para o hotel para acabar com aquele clima constrangedor. O ônibus levaria cerca de 1 hora do aeroporto até o hotel no centro de São Paulo. A guia brasileira local sugeriu jantar em um PPD no caminho. Embora não se compare a uma parada de autoestrada alemã, dará para os estudantes forrarem o estômago, pensei, e concordei. Mas logo vivenciei o maior choque da minha vida. Cerca de 30 minutos depois de o ônibus entrar na rodovia Presidente Dutra BR-116, o motorista anunciou a aproximação de um PPD.
Estamos chegando ao ponto de parada Apolo. Faremos uma pausa de 30 minutos. Os estudantes pareciam exaustos. Após 13 horas de voo e o fuso horário, eles provavelmente precisavam apenas de um banheiro rápido e de uma garrafa de água. Quando o ônibus estacionou no PPD, não pude acreditar no que vi. O tamanho do estacionamento era impressionante. Havia áreas claramente demarcadas para carros de passeio, ônibus e caminhões. Havia dezenas de carregadores para carros elétricos. Em uma parada de autoestrada alemã, havia no máximo 3. Tudo bem, pessoal. Encontrem-se na frente do ônibus em 30 minutos. Vou pagar o custo do banheiro. Eu parei na entrada. Não havia catraca ou máquina de pagamento para o banheiro. Parece que é de graça, professora. Os estudantes gritaram e correram para dentro. Eu os segui até o edifício do PPD. A primeira impressão era de um shopping center. Era uma arquitetura moderna que integrava o estilo colonial brasileiro. O primeiro andar era uma praça de alimentação e lojas. O segundo, restaurantes e um mirante. O teto era alto, a iluminação era clara e havia cadeiras e mesas por toda parte para as pessoas sentarem e descansarem. Na Alemanha, as paradas de descanso são em sua maioria térreas, mal iluminadas e com poucas cadeiras. Fui em direção ao banheiro. Na entrada, o mesmo painel eletrônico do aeroporto de Guarulhos. Banheiro feminino, 32 cabines, 18 em uso, 14 disponíveis. A informação era atualizada em tempo real. O interior do banheiro era ainda mais surpreendente. Todas as cabines eram impecáveis. Havia vasos sanitários com duchas higiênicas ou bidês. As pias tinham sensores automáticos de sabão e álcool em gel. Os banheiros das paradas de autoestrada alemãs, mesmo pagando 70 centavos de euro, frequentemente não tem papel higiênico e a água da pia é apenas fria. As paradas que usei na França e na Itália eram ainda piores. Mas este local tinha o padrão de um banheiro de hotel. Saindo do banheiro, cheguei à praça de alimentação. Os estudantes já estavam fazendo seus pedidos. Olhei para o cardápio e me surpreendi novamente. Prato feito de picanha, R, 28. E o piso acora urus. Tato nata labadado, natus teimaso para surpreende is eiderá nade e posso surpreende em desse dado nadico. Amei e continua que é purcumento, úgero, voma, adese, bolso, ais, que fazerado que e por estade, combrezado, adragada e ele mas verara meicurus conto daqui e vumindo aqui com contruzi e esse vitas ninco moneto. Usei 28 coxinha como queijo R, 15 pão de queijo R, 5 uitubirade, 3 tádios de tarubi, a compressirina dominaro, a compressirinaro, isa compressirinaro, tá terinaro, C, mas dos car, cri, cesso, seros ereza seros o cis, abi, devereradoras e durachade, turfo conto da pereza, coro pi, e o snakes merucur, indendidos gontengri, ei, por como quare, 5, e a C, virada de grid a sin, bad, a wa, dos, ugeira, na tigela promeira, 18. Convertendo para euro, ficava entre 3 a 10 euros. Na Alemanha, um prato similar em uma parada de autoestrada custaria pelo menos 12 a 15 euros. Professora, isto é realmente delicioso. Os estudantes, com coxinhas na mão e açaí na outra, levantavam o polegar. Eu pedi um prato de feijoada para experimentar. Era farto e muito mais saboroso do que eu esperava. O bebedouro fornecia água gelada, morna e quente, completamente grátis. Em uma parada alemã, uma garrafa de água custava 5 euros. Após a refeição, fui às lojas. Havia uma loja de sucos e uma padaria. E ao lado, uma loja de conveniência 24 horas
e uma loja de lembrancinhas. Os estudantes ficaram chocados com os preços novamente ao comprar salgadinhos e bebidas na loja de conveniência. Professora, aqui não parece um lugar onde exploram o cliente, como em aeroportos ou estações. O preço é o mesmo de um supermercado comum. A área de descanso tinha várias cadeiras de massagem que funcionavam com moedas. Telas grandes estavam penduradas. Ao lado havia uma área de recarga de celular. Todas as tomadas eram multipadrão e havia até placas de carregamento sem fio. E o Wi-Fi gratuito era extremamente rápido. Professora, já passou da hora de partirmos. O guia local tocou meu ombro. Olhei para o relógio. Não eram 30 minutos. 45 minutos haviam se passado. Procurei os estudantes. Alguns ainda estavam nas cadeiras de massagem, outros comprando na loja de conveniência e outros usando o Wi-Fi para fazer chamadas de vídeo com a Alemanha. Tudo bem, precisamos ir. O hotel está nos esperando. Sob minha insistência, os estudantes se dirigiram ao ônibus, relutantes. Ao entrar no ônibus, um estudante disse: "Professora, isto é realmente um ponto de parada? É melhor do que muitos shopping centers na Alemanha." Fiquei sem palavras. Na minha mente, passaram-se todas as paradas de descanso que vi em 15 anos de excursões pela Europa. Nenhuma delas podia se comparar ao que eu acabara de ver. No ônibus, os estudantes estavam cheios de entusiasmo. "Professora, podemos ir a outro PPD no passeio de amanhã?" Mandei a foto do meu açaí para meus amigos na Alemanha e eles não acreditaram. Por que a Alemanha não tem um sistema de indicação de vagas no banheiro? Olhei pela janela mergulhado em pensamentos. Por 28 anos de docência, eu sempre enfatizei a superioridade europeia para meus estudantes. As autoestradas alemãs, o trem-bala francês, a pontualidade suíça, as ciclovias holandesas. Eu estava convencida de que tudo isso era a prova de que a Europa liderava o mundo em infraestrutura. No entanto, o PPD brasileiro que eu vi abalou minhas convicções. Lembrei-me das paradas de autoestrada alemãs. Nos últimos 15 anos, usei diversas paradas na Alemanha, França, Itália, Espanha e Áustria com meus estudantes. Os banheiros eram, em sua maioria, pagos, variando de 50 centavos a €1. Embora houvesse um sistema que dava um voucher de 50 centavos após a inserção da moeda, ele geralmente só podia ser usado nas lojas da parada e era frequentemente excluído de ofertas de refeições. O preço da comida era um problema ainda maior. Um sanduíche custava de 7 a 9 euros e um prato quente de 12 a 18 euros. Uma pequena garrafa de água custava 3 euros. Sempre que viajava com meus estudantes, eu os aconselhava a levar marmitas em vez de comer nas paradas, devido aos preços exorbitantes. As instalações eram precárias. A maioria das paradas eram edifícios térreos, com iluminação fraca e poucas cadeiras velhas. O estacionamento era apertado, misturando caminhões e carros de passeio, o que frequentemente causava acidentes. O Wi-Fi era pago ou inexistente. As instalações de recarga eram insuficientes. Recentemente, começaram a instalar carregadores para carros elétricos, mas eram poucos e o tempo de espera era longo. Mas o PPD brasileiro era diferente. Banheiros gratuitos com indicação em tempo real de vagas, limpeza de nível hoteleiro, preços de refeições razoáveis, porções fartas e cardápios variados. Wi-Fi gratuito, recarga gratuita, cadeiras de massagem, estacionamento amplo, carregadores para carros elétricos. Tudo isso concentrado em um único local e era apenas uma parada de descanso na autoestrada. Tirei meu notebook da bolsa. Eu precisava apresentar um relatório ao conselho escolar em Heidelberg, então eu tinha que registrar exatamente o que eu tinha visto. Ao ligar o computador, comecei a pesquisar. Eu queria entender melhor os PPDs brasileiros. Os resultados da pesquisa foram chocantes. Os PPDs, pontos de parada e descanso terceirizados pela concessionária da rodovia brasileira, estavam espalhados por todo o país. Os banheiros eram todos gratuitos. A maioria dos PPDs tinha lojas de conveniência, restaurantes e cafeterias. Alguns PPDs maiores tinham até mirantes, aquários, salas de descanso para motoristas e parques para animais de estimação. O mais surpreendente era a política de preço. A concessionária de rodovias do Brasil regulamentava rigorosamente que os preços dos alimentos nos PPDs deveriam ser mantidos em nível semelhante aos das lojas nas cidades, essencialmente no atacado.
O conceito era prevenir a exploração. Na Alemanha, era o oposto. Os alimentos nas paradas de descanso eram 30% a 50% mais caros do que nas cidades. Era um aumento de preço que explorava a situação de monopólio. Também encontrei dados sobre o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto era consistentemente classificado entre os principais do mundo em termos de serviço, especialmente em limpeza e simpatia dos funcionários. Os números não mentem. Minha convicção de longa data sobre a superioridade da infraestrutura europeia não se confirmava nos números. Pelo contrário, em vários aspectos o Brasil superava a Europa. Fechei o notebook e olhei pela janela. A autoestrada estava limpa, bem iluminada, as faixas eram claras e eu via placas de PPDs regularmente. Chegamos ao hotel às 21 horas. Os estudantes estavam cansados, mas animados. Depois do check-in e de se dirigirem aos seus quartos, encontrei a guia local, uma mulher brasileira de 30 e poucos anos que havia estudado na Alemanha. Em um café no lobby, professora, os estudantes realmente gostaram do PPD, não foi? Ela sorriu. É muito diferente das paradas de descanso alemãs, certo? Eu balancei a cabeça. Fiquei realmente chocada. Sempre pensei que a autoestrada alemã fosse a melhor do mundo. Ela tomou um gole de café. Eu também morei na Alemanha por 5 anos. No início, achei o sistema perfeito, mas mudei de ideia depois que voltei para o Brasil. Qual é a diferença? Perguntei. Ela pensou um pouco e disse: a Alemanha valoriza a eficiência. O Brasil valoriza a conveniência e o acolhimento hospitalidade. Por exemplo, as autoestradas alemãs são rápidas e bem mantidas, mas as paradas de descanso oferecem o mínimo de instalações. Por outro lado, as autoestradas brasileiras priorizam a segurança e a conveniência em detrimento da velocidade. Os PPDs não são apenas locais para parar, mas são vistos como parte da viagem, até mesmo uma forma de receber o viajante. As palavras dela ecoaram na minha mente. Eficiência versus conveniência. O sistema educacional alemão também era assim, rígido e formal. Os estudantes tinham que seguir regras. A precisão era mais importante do que a criatividade. Mas as expressões dos estudantes no PPD hoje eram diferentes. Eles exploravam livremente, sentindo a alegria da descoberta. Na manhã seguinte, o itinerário era visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no caminho para o sul. O ponto de encontro era no lobby às 8 horas, mas os estudantes começaram a se reunir a partir das 7h30. Normalmente, menos da metade dos estudantes chegava na hora. Hoje, todos estavam pontuais. Seus rostos irradiavam expectativa. Professora, vamos a um PPD hoje também? Perguntou Max. Eu sorri e respondi. O santuário fica a uma distância que não justifica uma parada tão longa, mas almoçaremos em um restaurante tradicional brasileiro. Os estudantes pareciam desapontados, mas logo voltaram a fazer outras perguntas. O que os estudantes brasileiros aprendem na escola? Todas as autoestradas no Brasil são tão boas? Por que as pessoas no Brasil são tão gentis? O passeio ao santuário durou 3 horas. A guia local explicou em detalhes a história da época do Império e a arquitetura do templo. Os estudantes anotaram diligentemente, mas o momento que mais me impressionou foi durante a pausa no passeio. Os estudantes usaram o banheiro do santuário e ficaram surpresos novamente. Professora, o banheiro daqui também é limpo e tem ducha higiênica. O papel higiênico também é abundante. Eles me chamaram. Eu também usei o banheiro. Mesmo sendo um banheiro de ponto turístico, a limpeza era melhor do que a do banheiro de um museu alemão e era gratuito. A maioria dos banheiros turísticos na Alemanha cobram €1. O almoço foi num restaurante tradicional perto do santuário. Pedi o prato executivo R35, cerca de €7 por estudante. Quando a comida chegou, os estudantes exclamaram novamente. O prato principal era frango à parmegiana com arroz e feijão, acompanhado de salada e alguns petiscos, como picles e aipim frito. Na Alemanha, uma refeição tão farta custaria pelo menos €25. Professora, por que a comida no Brasil é tão barata? Perguntou o estudante Lucas. Eu também estava curiosa, então perguntei à guia.
Ela explicou que a cultura de comer fora no Brasil é muito desenvolvida e a concorrência entre restaurantes é intensa, o que mantém os preços baixos e aumenta o custo-benefício. E graças à cultura do prato executivo, pode-se desfrutar de vários acompanhamentos, além do prato principal. Ao sair do restaurante após a refeição, os estudantes ainda estavam conversando. Tenho que contar sobre o Brasil para meus amigos quando voltar para a Alemanha. Posso postar um vídeo do PPD brasileiro no YouTube? Professora, podemos voltar para o Brasil no ano que vem? Observando a reação dos estudantes, percebi que esta viagem não era apenas uma experiência cultural. Os estudantes descobriram que o mundo que eles conheciam não era a totalidade. Naquela noite, no meu quarto de hotel, liguei para meu marido na Alemanha. Querido, estou passando por um choque cultural muito grande no Brasil. Meu marido riu. O que aconteceu? A comida não é boa? Eu descrevi as experiências do dia, uma por uma. O aeroporto de Guarulhos, o PPD, o santuário, o restaurante. Meu marido ouviu em silêncio e disse: então, isso significa que o que acreditamos até agora era apenas uma ilusão? Parece que sim, respondi. E os estudantes descobriram isso antes de nós. No terceiro dia, nos mudamos para o sul do país, de São Paulo para Curitiba. Viajamos de ônibus pela BR-100 e 16 BR-376. Quando entramos no ônibus, os estudantes perguntaram: professora, que tipo de PPD visitaremos desta vez? Eu sorri. A guia recomendou um lugar. Parece ser um lugar grande, como o PPD Apollo. Cerca de 1h30 depois de o ônibus partir, o motorista anunciou a entrada no PPD. Os estudantes estavam agitados. Ao entrar no estacionamento, percebi que era diferente do primeiro PPD. Era maior, a arquitetura era mais moderna e um parque panorâmico havia sido adicionado ao redor. Ao entrar no edifício, o primeiro andar ainda era uma praça de alimentação e lojas, mas um espaço especial chamou a atenção. Havia um grande aquário e produtos regionais como frutas, doces e artesanato eram vendidos a preços mais baixos do que nos supermercados da cidade. Os estudantes, achando a experiência pitoresca, tiravam fotos. Professora, não vimos isso em paradas de autoestrada alemãs, certo? Perguntou um estudante. Eu balancei a cabeça. As paradas alemãs eram, em sua maioria, grandes redes de lojas e quase não havia lugares que vendessem produtos regionais. Mas o PPD brasileiro estava conectado à economia regional. No segundo andar, abriu-se uma cena ainda mais surpreendente. Havia um parquinho infantil. Embora fosse um espaço para crianças de 5 a 10 anos, as instalações eram completas. Os pais podiam deixar seus filhos brincarem e desfrutar de suas refeições com tranquilidade. As paradas alemãs não tinham essa comodidade. Se as crianças fizessem barulho, os outros clientes olhavam com desaprovação e os pais tinham que comer apressadamente e sair. Além disso, havia um Duscha Pessoad. Embora fosse uma instalação destinada a caminhoneiros de longa distância, os passageiros em geral podiam usá-lo mediante uma pequena taxa. Em alguns lugares era até gratuito. As paradas alemãs não tinham chuveiros ou, se tivessem, eram caros. Sentei-me na área de descanso e observei os estudantes. Eles estavam desfrutando do PPD à sua maneira. Alguém estava na cadeira de massagem, outro estava comprando pão de queijo na loja de conveniência e outro estava sentado perto da janela conversando e apreciando a vista. O mais importante era que seus rostos pareciam serenos e felizes. Hannah sentou-se ao meu lado. Professora, posso fazer uma pergunta? Eu balancei a cabeça. Por que as paradas de descanso alemãs não são como as brasileiras? A Alemanha não é um país mais rico? Pensei na pergunta dela. Era a mesma que me atormentava nos últimos 3 dias. Bem, Hannah, não acho que seja uma questão de dinheiro. É uma questão de filosofia. A Alemanha preza pela eficiência. Ela vê as paradas de descanso como lugares que cumprem sua função mínima, que é descanse rapidamente e parta rapidamente. Mas o Brasil parece ver o PPD como uma parte da viagem. É construído para as pessoas descansarem confortavelmente, comerem bem e se divertirem. Hannah balançou a cabeça. Então o Brasil está certo. Na viagem, não é só o destino que importa. O processo também é importante. Não é. Eu sorri. Uma estudante de 17 anos havia compreendido o que eu, em 28 anos, não havia percebido.
A viagem é o processo. E a infraestrutura é a ferramenta para apoiar esse processo. O Brasil compreendeu isso e a Alemanha ainda não. Chegada a hora de partir, reuni os estudantes. Desta vez, não demorou 45 minutos, mas exatamente 30 minutos. Os estudantes já estavam acostumados a usar o PPD. Ao entrar no ônibus, um estudante disse: professora, depois de voltarmos para a Alemanha, minha visão sobre as paradas de descanso terá mudado. A minha também, eu disse. No restante do caminho para Curitiba, olhei pela janela, pensando. As autoestradas brasileiras não eram tão rápidas quanto as autoestradas alemãs, pois tinham limite de velocidade e pedágios. Mas eram seguras, as faixas eram claras, a iluminação era brilhante e havia PPDs regularmente. O mais importante era que o perigo era eliminado. A segurança e a conveniência eram priorizadas em detrimento da eficiência. Os 2 dias em Curitiba passaram voando. Visitamos o setor histórico, o Jardim Botânico e a Ópera de Arame. Os estudantes vivenciaram profundamente a cultura brasileira, mas o que eles mais falavam era sobre o PPD. Quando será a próxima parada? Preciso de mais coxinhas do PPD. Mandei fotos do PPD para meus amigos na Alemanha. Na manhã do último dia, embarcamos no ônibus para retornar de Curitiba ao aeroporto de Guarulhos. A viagem era longa, mas planejava-se parar em 2 PPDs no caminho. O primeiro PPD era um edifício de tijolos vermelhos com uma atmosfera nostálgica, como os antigos armazéns de café. Os estudantes, agora especialistas em PPDs, desceram do ônibus e imediatamente verificaram a localização do banheiro e planejaram o que iriam comer. Aquele PPD era especial, com um design que lembrava uma rua histórica brasileira. Fiquei impressionada. Na loja de lembrancinhas, eles compraram brigadeiros e goiabada. Eu também comprei um brigadeiro para comer. Custava cerca de R$5 e era muito saboroso. Na hora do almoço, na praça de alimentação, perguntei aos estudantes: qual foi a coisa mais impressionante desta viagem ao Brasil? Como esperado, a maioria mencionou o PPD. O PPD, porque a Alemanha não tem um. A comida é barata e deliciosa, o banheiro é limpo e gratuito e o Wi-Fi é rápido e gratuito. Mas Max deu uma resposta diferente. Fiquei impressionado com a atitude do povo brasileiro em relação à infraestrutura. Na Alemanha, consideramos a infraestrutura como um dado adquirido, certo? Pagamos impostos, então o governo tem que fazer. Mas no Brasil é diferente. Eles parecem ver a infraestrutura como uma ferramenta para fazer as pessoas felizes. O PPD não é apenas um lugar para descansar, mas um lugar para tornar a viagem mais divertida. A fala de Max ressoou profundamente em mim. Na Alemanha, a infraestrutura é funcional para mover eficientemente do ponto A ao ponto B. Mas no Brasil, a infraestrutura é uma experiência que agrega valor ao processo do movimento em si. Essa diferença se manifestou dramaticamente no PPD. O último PPD era ainda maior. Os estudantes, agora totalmente acostumados, passavam o tempo fazendo o que queriam. Alguns compravam presentes para levar para a Alemanha na loja de conveniência, outros faziam uma última massagem e outros comiam um pastel na praça de alimentação. 30 minutos depois, chegou a hora de o ônibus partir. Andei pelo PPD para reunir os estudantes, mas eles não se moviam facilmente. Professora, mais 5 minutos. Ainda não tirei todas as fotos. Vou logo depois que esta música popular brasileira acabar. Eu ri. Pessoal, temos um avião para pegar. Se atrasarmos, não embarcamos. Só então eles se dirigiram lentamente ao ônibus. Mas seus passos eram pesados. Hannah olhou para o edifício do PPD. Professor, eu quero voltar para cá. Lucas interveio. Eu também. Estou quase odiando as paradas de descanso alemãs. Bati em seus ombros. Quando voltarmos para a Alemanha, teremos que fazer uma mudança. Não podemos fazer exatamente como o Brasil, mas podemos mudar um pouco, passo a passo. Antes de subir no ônibus, um estudante tirou uma foto na entrada do PPD. Professora, vamos tirar uma foto de grupo na frente deste PPD. Aceitei a sugestão. 23 estudantes, eu e a guia local, 25 pessoas,
Tiramos uma foto na entrada do PPD. Os rostos dos estudantes na foto sorriam, mas seus olhos estavam cheios de relutância. Depois que o ônibus partiu, os estudantes olharam para o PPD pela janela, observando o edifício diminuir até desaparecer de vista. Então um estudante sussurrou: "Adeus, PPD brasileiro, eu voltarei." Ao ouvir isso, meus olhos se encheram de lágrimas. Em 28 anos de docência, foi a primeira vez que vi estudantes se despedindo de uma parada de descanso. No restante do caminho para Guarulhos, o ônibus estava silencioso, os estudantes olhavam pela janela ou organizavam as fotos da semana em seus celulares. Eu também peguei meu celular e olhei as fotos. O Santuário Nacional, a Ópera de Arame, eram lindos, mas a maioria das fotos eram do PPDs. Os rostos sorridentes dos estudantes, a coxinha, o painel de indicação de vagas no banheiro, a cadeira de massagem. O PPD havia se tornado o centro desta viagem. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos às 14 horas. Faltavam 4 horas para o nosso voo. Após o check-in e a imigração, entramos na área de duty free. Estávamos com pressa na chegada, mas agora podíamos ver as instalações do aeroporto com calma. Os estudantes foram primeiro às lojas duty free, comprando chás e doces para a família e amigos. Eu os segui, garantindo a segurança. Foi quando ouvi a funcionária da loja duty free me abordar em alemão. "Willkommen, tá procurando algo? Seu alemão é muito bom", eu disse. Ela sorriu. Estudei na Alemanha por 2 anos. O aeroporto de Guarulhos contrata muitos funcionários que falam vários idiomas. Inglês é básico. Também temos japonês, coreano, alemão, francês e até idiomas do Sudeste Asiático. Fiquei admirada. Em Frankfurt, era difícil encontrar um funcionário que falasse um idioma além do inglês. Saindo da loja, fomos para a área de experiência cultural. Os estudantes experimentaram a caligrafia e a pintura em leque com roupas tradicionais. Todas as atividades eram gratuitas. Nunca vi tais instalações de experiência cultural em um aeroporto alemão. Isso porque um aeroporto na Alemanha é um espaço para mover, não para experimentar a cultura. Saindo da área de experiência e subindo no mirante, os estudantes admiraram a decolagem e o pouso dos aviões. Em um canto do mirante, havia uma pequena galeria de arte exibindo obras de artistas brasileiros. A entrada também era gratuita. Olhei para as obras e pensei: o aeroporto de Guarulhos não era apenas um aeroporto, era uma vitrine para apresentar o Brasil. Vários estudantes disseram que queriam ver a área de ducha. Então fomos juntos. O interior era limpo, um espaço onde se podia tomar banho e recuperar as energias. Um espaço necessário para aliviar a fadiga antes e depois de um voo de longa distância, o que faltava muito nos aeroportos alemães. Chegada a hora, fomos para o portão de embarque. Perto do portão havia vários restaurantes e cafeterias. O preço era quase o mesmo da área de duty free externa. Pedi um café. R18, cerca de 5 euros. O mesmo café custaria 7 euros em Frankfurt. O aeroporto brasileiro mantinha preços razoáveis. A hora do embarque se aproximava. Os estudantes tiraram as últimas fotos na frente do portão, na frente da loja duty free, na frente da decoração de caligrafia. Hannah veio até mim. "Professora, eu realmente amei o Brasil, especialmente a forma acolhedora. O aeroporto e os PPD são todos centrados no ser humano. A Alemanha não é centrada no sistema?" Eu balancei a cabeça. A observação de Hannah era precisa. A Alemanha cria um sistema e os humanos devem se encaixar nele. Mas o Brasil pensa primeiro nos humanos e depois faz o sistema se encaixar neles. Essa diferença estava evidente em toda a infraestrutura. No aeroporto, no PPD, no transporte público, em todos os pontos turísticos. Sentia-se a consideração pelas pessoas. Antes de embarcar, os estudantes olharam para trás, para o aeroporto, e sussurraram: "Adeus, Guarulhos. Adeus, Brasil." Eu também disse em meu coração: "Adeus, Brasil. Você me ensinou algo que eu não aprendi em 28 anos. A infraestrutura existe para as pessoas." O avião decolou. O solo brasileiro foi se afastando. Pela janela, podíamos ver o aeroporto de Guarulhos, a rodovia Presidente Dutra, a direção dos PPDs que visitamos. Os estudantes ainda olhavam pela janela. Além da relutância, havia uma determinação em seus olhos.
a de que algo precisava mudar quando voltassem para a Alemanha. Eu também. Chegamos ao aeroporto de Frankfurt 13 horas depois de deixar o Brasil. Senti a diferença imediatamente. A imigração demorou, a retirada de bagagem demorou, o banheiro cobrava €1 e não tinha painel de vagas. O café na cafeteria custava €7. O que era dado como certo uma semana atrás, agora parecia errado. Os estudantes estavam iguais. Ao saírem do aeroporto, eles comparavam sem parar. Guarulhos levava apenas 15 minutos. O banheiro no Brasil era gratuito. Por que o café é tão caro? Eu acalmei os estudantes. Pessoal, é agora que o verdadeiro significado da viagem é encontrado. Temos que transmitir o que vimos para as pessoas ao nosso redor e criar a mudança. Uma semana depois de voltarmos para a escola, apresentei um relatório ao conselho escolar. O título era: O que aprendemos no Brasil? A infraestrutura existe para as pessoas. O relatório tinha 52 páginas. Ele comparava e analisava as diferenças entre Guarulhos, os PPDs e as instalações de transporte e turismo brasileiras e as alemãs, e registrava em detalhes as reações e mudanças dos estudantes. O conselho escolar revisou o meu relatório seriamente. O presidente do conselho disse na reunião: Professora Sofia, este relatório não é apenas um relatório de viagem, é também uma pergunta sobre nosso sistema educacional. Assim como o Brasil está centrado no ser humano e sua infraestrutura, nós também devemos estar centrados no estudante em nossa educação, não é? Eu concordei. Infraestrutura e educação são fundamentalmente a mesma coisa. Para quem elas existem, os estudantes também começaram a mudar. Max publicou uma série de artigos no Jornal da Escola sobre a viagem ao Brasil, especialmente sobre o PPD, o que gerou grande repercussão. Hannah iniciou um projeto para melhorar as paradas de descanso alemãs, enviando petições a instituições relevantes por meio do Grêmio Estudantil. Lucas fez um vídeo comparando Guarulhos e Frankfurt e o upload no YouTube, que teve um alto número de visualizações. Naquele inverno, fui convidado a apresentar um trabalho na Sociedade Alemã de Pedagogia. O tema era o impacto da excursão internacional nos estudantes. Apresentei o caso da viagem ao Brasil e expliquei como a experiência no PPD mudou a percepção dos estudantes. Após a apresentação, muitos professores perguntaram: o PPD brasileiro é realmente tão bom? Os estudantes realmente não queriam sair de lá? Respondi a todas as perguntas com sinceridade. Sim, é verdade. E eu também fui impactada. Na primavera seguinte, a escola planejou outra excursão ao Brasil. Desta vez, havia tantos interessados que tivemos que fazer um sorteio. Os estudantes que foram no ano anterior espalharam as histórias, e a do PPD se tornou uma lenda. Fui selecionada novamente como professora responsável e viajei para o Brasil com um novo grupo de 23 estudantes. A segunda visita ao Brasil repetiu o cenário da primeira. Os estudantes ficaram surpresos em Guarulhos, admirados no PPD e relutantes em sair. Mas desta vez, eu estava preparada. Eu disse aos estudantes: pessoal, não se esqueçam do que estão vendo agora. E quando voltarem para a Alemanha, criem a mudança. Comecem com pequenas coisas. Podem sugerir a instalação de painéis de vagas no banheiro da nossa escola. Podem sugerir a redução dos preços da nossa cantina. O importante é a ação. Agora, 2 anos se passaram. Nossa escola introduziu um sistema de indicação de vagas nos banheiros. O preço da cantina foi reduzido em 15% e o cardápio foi diversificado. A sala de descanso dos estudantes tem Wi-Fi e uma área de recarga gratuitos. São pequenas mudanças, mas é o começo. E a fonte de toda essa mudança foi o PPD brasileiro. Às vezes pergunto aos estudantes: qual é a lembrança mais marcante da viagem ao Brasil? A maioria ainda responde: o PPD. E eles acrescentam: foi quando percebi que as instalações existem para as pessoas. Eu também aprendi isso naquele momento. Em meus 28 anos de docência, pensei que estava ensinando aos estudantes, mas na verdade os estudantes estavam me ensinando. Eles me ensinaram a ver o mundo através dos olhos puros deles. A razão pela qual 23 estudantes do Gymnasium de Elite alemão não queriam sair do ponto de parada e descanso da autoestrada brasileira não era apenas por causa das instalações. A Alemanha,
onde se paga 70 centavos de euro pelo banheiro, versus o Brasil, onde é gratuito um sanduíche de 8 euros versus uma coxinha de R$15, um edifício térreo e escuro versus um complexo cultural claro. A comparação numérica é clara, mas a verdadeira diferença está na filosofia. A Alemanha busca a eficiência, o Brasil considera as pessoas. O ranking mundial do aeroporto de Guarulhos versus a realidade do aeroporto de Frankfurt. Os números são a prova de para quem a infraestrutura existe. Sofia Müller, a professora com 28 anos de experiência, aprendeu no Brasil que a infraestrutura existe para as pessoas. A viagem não é só o destino, o processo também é importante. E os olhos puros dos estudantes estão por vezes mais próximos da verdade do que a experiência dos especialistas. A mudança começa com pequenas ações. Essa pequena percepção aprendida no PPD brasileiro está agora mudando a Alemanha, passo a passo.